De um modo tão terrível e tão maravilhoso fui formado. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs. Que bênção estarmos juntos mais uma vez neste domingo abençoado, encerrando mais uma semana de aprendizado na presença do Senhor. Que alegria poder sentir o Espírito Santo nos ensinando, moldando e revelando verdades tão preciosas sobre o corpo, essa maravilhosa obra da criação de Deus. Hoje, nosso coração se volta ao texto áureo da lição 2, que está em Salmo 139, versículo 14. Uma declaração de adoração e reconhecimento ao Criador, feita por um homem que conhecia intimamente a presença de Deus, o salmista Davi. Mas antes de meditarmos nessa palavra de hoje, vamos fazer uma breve oração, apresentando este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais uma semana de aprendizado e edificação. Espírito Santo, fala conosco agora através da tua palavra. Abre os nossos olhos para vermos a grandeza das tuas obras e o valor que temos aos teus olhos. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, assim está escrito nas Escrituras em Salmo 139, 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Glórias a Deus por este versículo. O Salmo 139 é uma das mais belas expressões de intimidade entre Deus e o homem. Nele, Davi reconhece que o Senhor conhece completamente. Sabe quando ele se assenta, quando se levanta, conhece os seus pensamentos e está presente em todos os lugares. E no versículo 14, Davi se maravilha com a obra da criação, especialmente com a formação do corpo humano. Ele reconhece que foi formado de uma maneira terrível e maravilhosa, ou seja, de um modo admirável, complexo, extraordinário e divino. A palavra terrível aqui não tem sentido negativo, mas de reverência. Significa algo tão grandioso que causa temor e espanto pela sua perfeição. Davi estava dizendo: Senhor, quando olho para mim mesmo, vejo a tua glória refletida em cada detalhe da tua criação. Eu sou uma obra das tuas mãos. Que coisa linda, meus irmãos! Quando paramos para pensar na perfeição do corpo humano, o coração que bate milhares de vezes por dia, o cérebro que guarda lembranças e pensamentos, os olhos que enxergam o mundo, a voz que fala e canta, os músculos e ossos que se movem com harmonia, tudo isso é prova viva da sabedoria e do poder de Deus. O corpo humano não é fruto do acaso, nem resultado da evolução cega. Ele é uma obra de arte do Criador, feita com propósito, precisão e amor. E cada detalhe do corpo foi pensado para glorificar a Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, lemos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja, meus irmãos, o corpo foi formado da terra, mas a vida veio do sopro de Deus.
Isso mostra que somos uma união entre o natural e o divino, o pó e o espírito. E Davi reconhece isso. Ele diz: maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Isso é mais do que admiração, é adoração. Ele não está apenas encantado com a criação, mas rendido diante do Criador. Queridos irmãos, quando reconhecemos que fomos criados por Deus com propósito e com valor, nossa vida muda. Passamos a entender que não somos obra do acaso, nem produto do erro, mas a expressão do amor e da sabedoria de Deus. Deus não criou ninguém por engano. Cada pessoa foi formada com um propósito. Desde o ventre, Ele já conhece os nossos dias, dons e chamado. O salmista, ele continua dizendo nos versos 15 e 16: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecidos nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Aleluias! Isso mostra que Deus nos viu antes mesmo de nós nascermos. Ele escreveu a nossa história antes que existíssemos. A ciência moderna comprova que o corpo humano é composto de bilhões de células que trabalham em perfeita harmonia. O coração bombeia sangue, os pulmões respiram, o cérebro processa informações e tudo isso funciona de um modo coordenado. E quem fez isso? O nosso Deus, é claro. Em Jó, capítulo 10, versos 8, o patriarca também reconhece: as tuas mãos me fizeram e me compuseram por inteiro ao redor. Irmãos, saber que Deus que fomos formados por Deus, muda a forma como olhamos para nós mesmos. O mundo tenta distorcer a identidade do ser humano, mas a palavra ela nos devolve o valor que o Criador nos deu. Você é precioso aos olhos de Deus. Seu corpo, sua alma e seu espírito foram criados por Ele. E Ele deseja habitar em você. Por isso devemos cuidar do corpo com respeito, com gratidão, porque ele é o templo do Espírito Santo. Devemos também aceitar quem nós somos, sem inveja ou comparação, porque cada um foi formado de maneira única. Deus não errou ao te criar. Ele te formou com amor e colocou dentro de você algo especial que ninguém mais tem. O inimigo tenta distorcer essa verdade. Ele quer que as pessoas rejeitem a si mesmas, desprezem o corpo, se sintam inferiores ou insatisfeitas. Mas hoje o Espírito Santo nos lembra: você é obra-prima de Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, confirma isso. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feitura significa obra feita à mão. Isso quer dizer que você não foi produzido em massa, mas moldado pelas mãos do Criador. E se Deus te formou, Ele também tem um propósito para cada área da sua vida. O corpo foi dado para ser instrumento de adoração.
o coração para amar, a mente para compreender e a boca para anunciar as boas novas. Por isso devemos louvar a Deus como fez Davi. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Queridos, essa declaração é uma chave espiritual. Louvar a Deus pela maneira como Ele nos criou é reconhecer que tudo em nós existe para a glória dele. Você pode ter passado por rejeições, críticas ou complexos, mas hoje o Espírito Santo quer restaurar a sua identidade. O mesmo Deus que formou cada célula do seu corpo e cada fibra da sua alma te conhece, te ama e te sustenta. Isaías, capítulo 43, versículo 1 diz: Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluias! Você pertence a Deus, meus irmãos. E quando compreendemos isso, passamos a viver de forma diferente. Passamos a usar o corpo, o tempo e a vida para honrar o Criador. Aplicando isso ao dia a dia, quando você agradece a Deus pelo dom da vida, está reconhecendo a sua obra. Quando cuida da saúde, está honrando o Criador. Quando se santifica, está preservando o templo do Espírito Santo. Quando louva com o corpo, a alma e o espírito, está cumprindo o propósito da criação. O salmista diz: a minha alma o sabe muito bem. É preciso saber, é preciso crer, é preciso ter consciência de quem somos em Deus. Hoje o Espírito Santo está te dizendo: você é minha criação maravilhosa. Eu te formei, eu te sustento e eu te uso para a minha glória. Talvez você olhe para as suas fraquezas e pense: mas Senhor, eu sou tão pequeno. Davi também se sentia assim, mas ele aprendeu que o Criador faz grandes coisas através de vasos simples. Deus não errou a te formar. Ele está moldando você para algo maior. Aleluias! Meus irmãos, vamos orar agora, entregando ao Senhor a nossa vida, o nosso corpo e a nossa gratidão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque fomos formados por ti de um modo terrível e maravilhoso. Obrigado pelo sopro da vida, pela saúde e por cada detalhe do corpo que o Senhor nos criou. Pai, ajuda-nos a valorizar a obra das tuas mãos, livra-nos de toda comparação, de toda insatisfação e de toda ingratidão. Que possamos usar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para te servir com alegria. Espírito Santo, habita em nós e faz-nos refletir a glória do Criador. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, porque só tu és digno. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Glórias a Deus, meus irmãos. Que presença maravilhosa do Espírito Santo. Que palavra poderosa para encerrarmos esta semana. Que você nunca se esqueça, você foi criado por Deus de forma terrível e maravilhosa. O seu corpo é uma obra-prima das mãos do Criador e a sua vida tem um propósito eterno. Eu me despeço com alegria,
convidando você a continuar comigo na próxima semana, quando iniciaremos a lição de número 3 dos devocionais da classe de adultos. Que o Senhor te abençoe grandemente e te faça viver cada dia para a glória dele. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim me permitir.